O sol implacável da fazenda castigava o metal enferrujado da velha caminhonete. Essa sucata não vale nem R$ 20. A voz de Ricardo trovejou, ecoando pela oficina improvisada. Seus olhos, repletos de escárnio, fixaram-se em Ana, a jovem mecânica que lutava para remover uma peça teimosamente presa. Ela, com a graxa marcando sua pele alva e os cabelos loiros rebeldes escapando do rabo de cavalo, ignorou o comentário venenoso. Sua beleza, contrastando com o ambiente rude, era um constante incômodo para Ricardo, o milionário dono da fazenda, que via em sua profissão uma afronta à sua masculinidade. Ana respirou fundo, concentrando-se na tarefa. Desde criança, aprendera com o pai a arte de domar máquinas, a entender seus gemidos e rangeres. Ricardo, por outro lado, via apenas um amontoado de ferro velho, incapaz de reconhecer o potencial adormecido sob a ferrugem. Perda de tempo, garota. Essa carroça nunca mais vai andar. Seria mais útil se dedicasse a outras atividades. Ele insistiu, com um sorriso lascivo que Ana aprendeu a ignorar. Mas por trás da fachada de indiferença, a pressão começava a pesar. Será que ele estava certo? Será que seus esforços eram em vão? Antes de prosseguirmos com essa história de superação e habilidade, que tal se inscrever em nosso canal e ativar o sininho? Assim, você não perde nenhum dos nossos vídeos inspiradores e nos ajuda a continuar trazendo histórias como essa para você. Afinal, quem não gosta de ver o azar se transformar em triunfo? Aquele dia amanheceu com o sol forte castigando a vasta extensão da fazenda. Ana, com seus cabelos loiros reluzentes presos em um rabo de cavalo alto, já estava debaixo do sol, com as mãos sujas de graxa e um macacão azul cobrindo seu corpo escultural. Ela era uma visão rara, uma mecânica em meio a um mundo dominado por homens. E não era qualquer mecânica, era a melhor que aquela região já vira. Enquanto se esforçava para consertar o trator quebrado, sentiu o olhar pesado de Ricardo, o milionário dono da fazenda, que a observava de longe, com um sorriso debochado no rosto. Ele nunca perdia a oportunidade de ridicularizá-la, de menosprezar seu trabalho, de insinuar que uma mulher bonita como ela não deveria estar no meio daquela sujeira. Essa sucata não vale nem R$ 20, gritou Ricardo aproximando-se. Por que não arruma um trabalho mais adequado para uma dama? Ana, quem sabe vendendo sua beleza por aí? Ana apertou os punhos, sentindo a raiva subir. Ela havia aprendido a ignorar os comentários maldosos de Ricardo, mas aquele dia estava sendo particularmente difícil. A pressão era grande, o trabalho não rendia e as palavras do milionário pareciam ecoar em sua mente, minando sua confiança. Estou apenas fazendo o meu trabalho, Ricardo. Se me der licença, respondeu Ana, tentando manter a compostura. Mas o milionário não se deu por vencido. Ele continuou a importuná-la, zombando de sua profissão e insinuando suas segundas intenções. Ana respirou fundo, decidida a não ceder à provocação. Ela sabia o seu valor, conhecia a sua capacidade e não permitiria que Ricardo a diminuísse. Aquele trator seria consertado e ela provaria a todos, inclusive ao milionário, que era muito mais do que uma simples mecânica. O sol da manhã irrompeu no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto Ana ajustava seus óculos de proteção. O cheiro de graxa e gasolina pairava no ar da oficina, seu santuário particular em meio à vasta fazenda. Era o cheiro do lar, da herança que seu pai lhe deixara, um legado de chaves inglesas e motores roncando. Seus dedos, antes delicados, agora calejados e cobertos de fuligem, deslizavam com precisão sobre as engrenagens de um velho trator. Aquele trator, uma relíquia enferrujada, era o motivo de mais uma zombaria de Ricardo, o milionário dono da fazenda. Essa sucata não vale nem R$ 20, ele havia gritado na semana passada, o veneno de suas palavras ecoando pela oficina.
Ana ignorava os insultos. Ela via potencial onde Ricardo só enxergava lixo. Aquele trator, por mais desgastado que estivesse, guardava uma história, uma promessa de retorno à vida. Assim como ela, pensou Ana, o trator precisava apenas de alguém que acreditasse em seu valor. A chave inglesa girou, apertando um parafuso crucial. Ana sorriu. O motor tossiu, hesitou e então rugiu em um estrondo glorioso. O som encheu a oficina, uma sinfonia de metal e poder. Ana sentiu o coração vibrar no peito, acompanhando o ritmo da máquina. Ricardo, do lado de fora, franziu a testa, interrompendo sua conversa ao telefone. O som era familiar, mas vinha de um lugar inesperado. O sol da manhã já castigava a oficina quando Isadora, com a graxa marcando suas bochechas, lutava com a porca emperrada de um velho trator. Era um monstro de metal, mais sucata que máquina, e motivo de zombaria constante de Heitor, o milionário dono da fazenda. Isadora, essa carcaça não vale nem R$20. Por que se esforça tanto? Ele gritava de longe, a voz carregada de escárnio. Ela ignorava, mergulhada na sua tarefa, sentindo a vibração familiar do metal sob seus dedos. Isadora não era apenas uma mecânica, era uma artista, uma escultora de engrenagens capaz de ouvir os segredos sussurrados pelas máquinas enferrujadas. Herdou o dom do pai, um mestre na arte da mecânica, que a ensinou a ver beleza onde outros viam apenas lixo. Cada peça era uma história. Cada reparo um ato de amor. Heitor, com seu terno impecável e sorriso afetado, nunca entenderia. Para ele, as máquinas eram descartáveis, substituíveis por modelos mais novos e sofisticados. Mas Isadora sabia que por trás da ferrugem e da sujeira jazia um potencial inexplorado, uma força adormecida esperando para ser despertada. E naquele trator, ela sentia algo especial, uma promessa sussurrada pelo motor. Algo que valia a pena lutar para trazer de volta à vida. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro de óleo queimado e graxa que impregnava suas roupas. Era um cheiro que a confortava, um lembrete constante do legado de seu pai. Mas hoje, o aroma familiar não conseguia dissipar a crescente irritação. Lá estava ele, o Sr. Albuquerque, parado na porta da oficina improvisada, um sorriso debochado brincando em seus lábios finos. Então, a senhorita mecânica ainda está tentando dar vida a essa lata velha? Ele zombou, gesticulando em direção ao trator enferrujado que ocupava o centro do galpão. Já lhe disse, Rosália, essa sucata não vale nem R$20. Seria mais fácil comprar um trator novo. Rosália apertou a chave inglesa em suas mãos, tentando controlar a vontade de atirá-la em direção ao milionário. Ela sabia que ele a provocava não apenas por causa do trator, mas também por causa de sua profissão, tão incomum para uma mulher, e talvez, apenas talvez, por algo mais. O olhar dele sempre a deixava desconfortável. Com todo o respeito, Sr. Albuquerque, Rosália respondeu, mantendo a voz firme. Este trator tem valor sentimental. Era do meu pai, e eu pretendo fazê-lo funcionar novamente. Albuquerque soltou uma risada estrondosa. Sentimental? Rosália, seja realista. O seu pai já se foi, e esse trator é apenas um monte de ferro velho. Admita, você não tem a menor ideia do que está fazendo. Ele se aproximou, invadindo seu espaço pessoal. Por que não deixa essa brincadeira de lado e aceita a minha oferta? Eu posso te dar uma vida muito melhor do que essa. Raiva e humilhação borbulhavam dentro de Ana enquanto ela limpava as mãos sujas de graxa. As palavras de Ricardo, ecoando em sua mente, eram como farpas afiadas. Essa sucata não vale nem R$20. Aquele carro, um velho Mustang enferrujado, era mais do que um monte de metal para ela. Era a herança de seu pai, a lembrança de noites passadas na garagem, aprendendo cada parafuso e engrenagem.
Respirou fundo, tentando afastar as lágrimas. Ricardo a observava de longe, um sorriso debochado no rosto. Ele nunca perderia a chance de diminuí-la, de questionar sua capacidade como mecânica. Para ele, uma mulher não pertencia àquele universo de motores e ferramentas. Ignorando-o, Ana voltou a se concentrar no Mustang. Sabia que havia algo especial ali, algo que Ricardo, com seu olhar superficial, jamais seria capaz de enxergar. Sentia isso nas vibrações do metal, na história sussurrada pelas peças antigas. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr, Ana encontrou algo incomum. Uma placa escondida sob o painel, com um número de série que não constava em nenhum registro. Intrigada, ela pesquisou na internet e o que descobriu a deixou sem fôlego. Aquele Mustang, aparentemente uma sucata sem valor, era um protótipo raro, um dos poucos fabricados com um motor experimental. Seu valor? Inestimável. A expressão no rosto de Aurora era de puro desafio. Ela sabia o que estava fazendo e não se deixaria intimidar pelos gracejos de um homem que para ela não passava de um garoto mimado com dinheiro. Essa sucata, pensou Aurora, enquanto seus dedos habilidosos deslizavam sobre a lataria enferrujada. Esconde um segredo que ele jamais sonharia. Enquanto isso, Ricardo, o milionário, não perdia a oportunidade de zombar. Você realmente acha que vai conseguir alguma coisa com isso, Aurora? Essa coisa não vale nem R$20. Devia estar cuidando da sua beleza, não se enterrando nessa pilha de ferro velho. Aurora ignorava os comentários, concentrada em seu trabalho. Cada peça que tocava, cada parafuso que apertava, era um passo mais perto de revelar a verdade escondida sob a poeira e a ferrugem. A curiosidade dos outros funcionários da fazenda crescia a cada dia. Eles viam Aurora chegando cedo, trabalhando até tarde, com uma determinação que contrastava com a futilidade de Ricardo. Alguns sussurravam que ela estava louca, outros admiravam sua coragem. Ninguém entendia o que ela tanto procurava naquela velha máquina. Ninguém, exceto Aurora, sabia o segredo que estava prestes a ser revelado. Um segredo que mudaria a vida de todos na fazenda, inclusive a do próprio Ricardo. Enquanto isso, na oficina, a tensão era palpável. Ana, loira de rabo de cavalo, com a testa suada e as mãos cobertas de graxa, apertava um parafuso teimoso. Aquele motor era um monstro adormecido, e ela era a única que podia despertá-lo. Cada peça, cada engrenagem, contava uma história de abandono e ferrugem. Mas Júlia via além da carcaça enferrujada. Ela via potencial, um diamante bruto esperando para ser lapidado. O milionário, parado à porta, observava com um misto de escárnio e curiosidade. Ele não entendia a obsessão de Júlia com aquela pilha de lixo, como ele chamava. Para ele, máquinas eram descartáveis, compradas e jogadas fora sem remorso. Mas para Júlia, cada máquina era uma vida, uma história, uma oportunidade de redenção. De repente, um barulho metálico ecoou pela oficina. Uma peça havia cedido, quebrada pela força bruta de Júlia. O milionário sorriu, triunfante. Eu te disse, isso não vale nada. Desista, Júlia. Venha trabalhar no escritório. Deixe essa sujeira para os homens. Júlia, porém, não se abalou. Com um olhar determinado, pegou outra peça, ainda mais antiga, ainda mais desgastada. Essa peça aqui, ela começou com um tom misterioso. Essa peça é especial. Foi feita à mão, por um mestre artesão. É rara, valiosa, e eu sei como usá-la. O milionário surpreso franziu a testa. O que Júlia estava tramando? Qual era o segredo daquela sucata? A noite caía sobre a fazenda, tingindo o céu de tons púrpura e laranja. Ana, sob a luz bruxuleante da oficina, apertava um parafuso enferrujado. O cheiro de óleo diesel impregnava o ar, misturando-se ao aroma suave das flores do campo que, teimosas, cresciam perto da porta. Ela amava aquele lugar, cada engrenagem, cada ferramenta, cada vestígio da paixão que herdara do pai.
De repente, o farol possante de um carro invadiu a oficina. Era o carro do milionário, estacionado de maneira imponente, quase desafiadora. Ele saiu do veículo, a silhueta esguia contra a luz. Ana, ele começou, a voz carregada de um tom que ela conhecia bem. Uma mistura de desprezo e desejo. Ainda brincando com essas sucatas, já te disse, isso não é trabalho para uma mulher como você. Ana respirou fundo, tentando ignorar o nó que se formava em sua garganta. Ela odiava aquela condescendência, aquele olhar que a reduzia a um objeto, uma curiosidade. Estou consertando o trator, Sr. Ricardo. É o que faço. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Poderia estar aproveitando melhor sua beleza, Ana, deixando essa vida suja para trás. Há tantas coisas boas que eu poderia te oferecer. Ele se aproximou e Ana sentiu um arrepio, mas não era de medo. Era de raiva, uma raiva silenciosa, contida, que borbulhava em seu interior. Helena não se deixou abalar pelas palavras de Augusto, mas a verdade é que o carro estava um caos. Peças faltando, ferrugem por todo lado, fios soltos. Era um verdadeiro quebra-cabeças. Ela sabia que precisaria de muito mais do que talento para ressuscitar aquela máquina. Precisaria de um milagre. Os dias se transformaram em semanas e Helena mergulhou de cabeça no projeto. Helena não se deixou abalar pelas palavras de Augusto, mas a verdade é que o carro estava um caos. Peças faltando, ferrugem por todo lado, fios soltos. Era um verdadeiro quebra-cabeças. Ela sabia que precisaria de muito mais do que talento para ressuscitar aquela máquina. Precisaria de um milagre. Os dias se transformaram em semanas e Helena mergulhou de cabeça no projeto. Passava horas a fio na oficina, desmontando, limpando, soldando e remontando cada peça com uma dedicação incansável. O cheiro de óleo e graxa impregnava suas roupas e sua pele, mas ela nem se importava. Estava determinada a provar que Augusto estava errado e a mostrar a todos o verdadeiro potencial daquela sucata. Enquanto trabalhava, Helena se lembrava das histórias que seu pai contava sobre carros antigos, sobre como cada um deles tinha uma alma, uma história para contar. Ela sentia que aquele carro em particular tinha algo especial, algo que precisava ser resgatado. Era como se ele estivesse esperando por ela, por alguém que acreditasse em seu potencial. Augusto, é claro, não perdia a oportunidade de provocá-la. Já desistiu, mecânica? Ele perguntava com um sorriso debochado. Sabe, ainda dá tempo de admitir que isso é perda de tempo e voltar a cuidar das minhas máquinas de verdade. Mas Helena apenas sorria de volta e respondia com um olhar desafiador. Ainda não viu nada, Augusto. Espere e verá. No dia seguinte, o milionário, com seu sorriso debochado, encontrou Luana na oficina. E então, mecânica? Já desistiu da sua relíquia? Aposto que nem conseguiu ligar essa lata velha. Luana, com a calma que o trabalho árduo lhe ensinou, ignorou a provocação. Ela sabia o potencial daquela máquina e não se deixaria abalar pelas palavras venenosas do fazendeiro. Ainda não terminei, Sr. Ricardo, mas estou perto, respondeu Luana, seus olhos brilhando com determinação. Ricardo riu alto, um som estridente que ecoou pela oficina. Perto de quê? De falir. Essa sucata não vale nem R$20. Devia estar cuidando das minhas outras máquinas que realmente dão lucro. Aquelas palavras carregadas de desprezo atingiram Luana como um soco no estômago. Ela sentiu o sangue ferver nas veias, mas respirou fundo, buscando a força que herdara do pai. Não podia se deixar abater. Precisava provar a Ricardo que ele estava errado, que a beleza ia muito além da aparência e que o valor de algo não se media em dinheiro. Aquele trator, assim como ela, tinha uma história, uma alma, e ela não deixaria que ninguém o menosprezasse. Naquele instante, Luana jurou para si mesma que faria aquele trator roncar novamente.
Não apenas para provar sua habilidade, mas para honrar a memória do pai e para mostrar a Ricardo que por baixo daquela fachada de mulher delicada existia uma força capaz de mover montanhas. E ela usaria essa força para silenciar o milionário de uma vez por todas. O milionário, furioso, observava cada movimento de Ana. Uma mulher mexendo com graxa? Isso é um ultraje. Uma afronta à minha propriedade, resmungava, enquanto ela, com um sorriso sereno, ajustava a última peça. Era como se a raiva dele alimentasse a concentração dela. Enquanto isso, os outros peões da fazenda observavam a cena com apreensão. Sabiam do temperamento explosivo do patrão e temiam que a teimosia de Ana em não ceder às suas provocações terminasse mal. Mas, ao mesmo tempo, admiravam sua coragem. Ana era uma ilha de força e independência em meio a um mar de subserviência. De repente, o motor do velho trator tossiu, engasgou e, para surpresa geral, roncou vivo. Ana limpou as mãos sujas de óleo em um pano e, com um olhar desafiador para o milionário, disse: "Pronto." Uma máquina recuperada, pronta para o trabalho e sim feita por uma mulher. O milionário, estupefato, não conseguia acreditar no que via. A sucata que ele menosprezara estava agora funcionando como nova. A humilhação era evidente em seu rosto, enquanto os peões da fazenda trocavam olhares cúmplices, um misto de admiração e alívio. Ana havia silenciado o gigante com sua habilidade e determinação. A noite caiu sobre a fazenda, mas Clara não conseguia dormir. As palavras de Ricardo, ecoando em sua mente, eram como farpas. Uma sucata que não vale nem R$20. A humilhação a corroía, mas também acendia uma chama. Ele a desafiava, duvidava de sua capacidade. Bem, ele veria. Na manhã seguinte, Ana acordou com uma determinação renovada. Ignorando os olhares curiosos e os sussurros maldosos, dirigiu-se ao galpão onde a velha máquina repousava. Pegou suas ferramentas, sentindo o peso familiar em suas mãos. Era ali, naquele amontoado de metal enferrujado, que ela provaria seu valor, não só para Ricardo, mas para si mesma. Trabalhou duro o dia todo sob o sol escaldante. Cada peça desmontada, cada parafuso apertado era um ato de rebeldia contra o ceticismo. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se com a graxa, mas ela não parava. A imagem do sorriso debochado de Ricardo servia como combustível para sua persistência. No final da tarde, a máquina, antes abandonada, começava a tomar forma. Clara sabia que ainda faltava muito, mas a cada avanço, a cada peça que se encaixava, a confiança florescia em seu coração. Ela não era apenas uma mecânica, era uma artista, uma transformadora. E ela estava prestes a mostrar ao mundo, e principalmente a Ricardo, do que era capaz. A noite prometia ser longa, mas a promessa de silenciar o milionário a impulsionava. A noite caiu sobre a fazenda, um manto escuro que engolia as formas e distorcia os sons. A oficina, agora banhada pela luz fraca de uma lâmpada solitária, era o santuário de Ana. Seus dedos, antes cobertos de graxa, deslizavam agora sobre o metal polido, revelando nuances e detalhes que escapavam ao olho comum. A sucata, outrora desprezada, começava a respirar sob seu toque. Ela sabia que o olhar de desprezo de Ricardo ardia em sua mente. Nem R$20. Ele havia zombado. Aquelas palavras eram o combustível de sua paixão, um desafio que a impulsionava a cada movimento. Ana não via lixo, via potencial, via a história esquecida de cada engrenagem, a promessa adormecida em cada peça enferrujada. Enquanto trabalhava, Ana recordava as palavras de seu pai, um mestre da mecânica que lhe transmitiu o amor pelo metal e a arte de dar vida a máquinas mortas. A beleza está nos detalhes, Ana. O segredo está em escutar o que a máquina tem a dizer. Ela escutava a máquina, sentia suas vibrações, compreendia suas necessidades.
Horas se passaram em um silêncio quebrado apenas pelo tilintar das ferramentas e o suave ronco do motor em construção. Ana não sentia o cansaço, apenas a crescente excitação de ver sua visão se materializar. A sucata, aos poucos, se transformava em algo extraordinário, uma obra de arte mecânica que desafiaria as expectativas de todos, inclusive as suas. A vingança silenciosa de Ana estava prestes a ser concretizada. Uma resposta elegante e poderosa à arrogância do milionário. E então, naquele dia, a oficina de Maria se tornou palco de uma revelação que ecoaria por toda a fazenda. Aquele amontoado de metal, antes desprezado e ridicularizado, agora brilhava sob a luz do sol, um testemunho da engenhosidade e da paixão de uma mulher. O carro restaurado não era apenas uma máquina. Era uma obra de arte, uma declaração de que a beleza e o valor podem ser encontrados nos lugares mais inesperados. A mecânica, antes vista como uma intrusa, provou seu valor e sua capacidade de transformar o ordinário em extraordinário. O sorriso de Maria irradiava uma confiança que resplandecia mais forte que o cromo polido do carro. Ela havia silenciado o milionário com suas próprias mãos, com sua habilidade e com a herança de seu pai. Aquele momento não era apenas sobre um carro, mas sobre a vitória da perseverança sobre o preconceito, da humildade sobre a arrogância. Aquele dia, a fazenda aprendeu uma lição valiosa. Nunca subestime o poder de uma mulher determinada. E agora, queremos saber de você. Qual foi o momento em que você provou para todos que eles estavam errados sobre você? Deixe seu comentário e compartilhe sua história de superação. E se você gostou desta história inspiradora, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias de transformação. Porque aqui, em Cicatrizes que Florescem, acreditamos que mesmo nas piores provações, a beleza e a esperança podem florescer.